a categoria pode fazer, esperando aí, né, dos dois lados, a decisão positiva, né, ou negativa. Mas seria a nossa sugestão de encaminhamento para que a gente tome, né, a decisão da maneira mais consciente possível, sabendo de todos os riscos e implicações. E aí a única avaliação, né, a nossa proposição seria nesse sentido de realização de assembleia na quinta-feira à noite, e avaliar se até quinta-feira a gente faria alguma mobilização externa no sentido de pressionar o GDF. A gente teve inicialmente a ideia, né, de ir pressionar a empresa, fazer aquela manifestação de estar todo mundo na porta do carro, talvez, né, gerar fruto, já que a audiência é já na sexta-feira e provavelmente a posição vai ser essa. Na quinta-feira falar, não conversa, porque amanhã a justiça vai se posicionar, então só depois que a justiça se posicionar é que a gente, governo e empresa, vai tomar qualquer decisão. Então, a princípio, a sugestão seria somente a realização da Assembleia na quinta-feira à noite, e amanhã e quinta-feira a gente continuar fazendo esse trabalho de fortalecimento da base, né, de adesão ao movimento, de continuidade aí da pressão do movimento, e trabalhar essa questão mídia, que é o transtorno que a greve causa hoje, né, o período da greve, que é um reflexo do descaso, né, com o serviço de transporte do Distrito Federal, e que a greve ela pode acabar na quinta-feira, caso haja negociação, caso haja, né, efetivamente um compromisso de apresentação de proposta. Então essa seria, né, a princípio, a nossa sugestão de encaminhamento. E eu gostaria de também abrir a palavra, né, para ouvir, né, a manifestação da Assembleia, qualquer outra sugestão, no sentido de que a gente possa construir, né, a deliberação da categoria para a continuidade do movimento. Haveria então alguma outra sugestão? Alguma outra proposição? Alguma outra ideia? Bom, nesse contexto então, de realização de uma nova Assembleia, na quinta-feira à noite, né, como de costume, 8 horas em primeira chamada e 8h30 em segunda chamada, aqui na Estação Praça do Relógio, para na quinta-feira a gente decidir, né, pela continuidade ou não do movimento e quais rumos tomar, né, dentro do curso aí do movimento. Transmitir para todo mundo a dúvida do Olívio, né, compartilhar aí, seria se a decisão que o juiz emitir na sexta-feira, ela de fato tem um valor legal e tem que ser cumprida. Por mais absurdo que possa parecer, é uma realidade. É uma antecipação de decisão, uma antecipação de tutela que tem um valor legal. Então aquilo que ele decidir na sexta-feira vai ter que ser cumprido pelo menos até a data do julgamento. E aí no dia 17 essa situação pode ser alterada, pode ser revertida. Mas o que ele decidir para qualquer um dos lados tem que ser cumprido. Aí o rito é recorrer para o TST para tentar derrubar a decisão dele e esperar o julgamento do dia 17, né, ou decidir o que fazer a respeito e também esperar o julgamento do dia 17. Mas o que ele determinar lá na sexta-feira tem que ser cumprido, tem valor legal e com todas aquelas implicações de multa e tudo, inclusive se ele disser é ilegal, volta a trabalhar. É uma decisão válida, né? Por isso essa preocupação de repente a gente fazer a Assembleia na sexta-feira e já ter aí esse contexto de estar sábado e domingo só descumprindo a decisão judicial sem ter o mesmo efeito que teria um metrô fechado, segunda, terça, quarta-feira. Bom, mas diante dessa então, né, das duas proposições, a gente tem a realização de Assembleia na quinta-feira e realização de Assembleia, né, na sexta-feira. A gente encaminha então para a votação, né, como duas propostas, e a decisão da maioria naturalmente ela é soberana e a gente então cumpre aí conforme for determinado. A proposta de número 1 seria pela realização de Assembleia na próxima quinta-feira à noite, e a proposta número 2 seria a realização de Assembleia na sexta-feira à noite. Só para esclarecer, a Assembleia na sexta-feira seria no tribunal à tarde, durante o julgamento, ou à noite aqui em Relógio? À noite aqui em Relógio. Não, no tribunal, pô. Tribunal, ué. No tribunal.
votar quinta e a sexta, vamos votar se é tribunal ou de noite. Se for quinta e sexta. Vota quinta e sexta então, pô. Proposta número 1, Assembleia quinta-feira à noite. Proposta número 2, Assembleia na sexta-feira, independente se é à tarde ou à noite. Em regime de votação, então, quem é a favor da proposta número 1, Assembleia na quinta-feira, a favor, levantar o braço. Quem é a favor da proposta número 2, Assembleia na sexta-feira, a favor, levantar o braço. Quinta-feira mesmo. Abstenções? Bom, fica aprovado então por maioria absoluta a realização de uma nova Assembleia na quinta-feira à noite, às 8 horas em primeira chamada, 8h30 em segunda chamada, aqui na Praça do Relógio, onde a gente decide aí pela continuidade do movimento de greve ou não, e também quais rumos tomar em relação aí ao movimento de greve da categoria. Relembro então os avisos, pedir quem não assinou, assine a lista de presença, e também quem precisar de transporte, está procurando aqui o Nicolau Leandro ou o Costa, para que possa ser montado aí o itinerário referente ao transporte.